Queridos irmãos e irmãs, este quarto domingo da Páscoa é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. O salmo que nós refletimos, ele nos dá um pouco o caminho aonde nós podemos fazer a nossa reflexão sobre este domingo tão importante, o Domingo do Bom Pastor. Quando o salmista diz: "O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes nos encaminha." Nossa vida de cristãos, de filhos e filhas de Deus, nós como peregrinos nesse mundo temos que ter sempre um guia, né? Alguém que nos oriente, justamente porque nós somos também, a nossa natureza inclinada para o pecado, muitas vezes nos afasta das coisas boas, nos afasta de Deus, e com isso nós também corremos o risco de fazer com que não o bom pastor Jesus nos conduza, mas os nossos caprichos, os nossos interesses, as nossas vontades, o nosso ego, né? E é nesse sentido que a liturgia, quando apresenta hoje o quarto domingo, Jesus o bom pastor, é sob o olhar do Cristo ressuscitado, Jesus, o pastor, aquele que apacenta com amor o seu redil, as suas ovelhas, que nós devemos pautar a nossa vida, a nossa conduta. Nós vimos no Evangelho Jesus dizendo: "Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas." E a ovelha, ela identifica a voz do seu pastor. Entre as tantas vozes, né, ela sabe muito bem aquela que é a voz do pastor, que está todo dia ali apacentando, né? Por isso quem é do campo sabe muito bem, né? Quando você dá um comando, né, o animal ele já está quase que condicionado, porque todos os dias ele ouve aquela voz. Mas se um estranho tentar fazer a mesma coisa, não vai conseguir, porque não identifica a voz do estranho, antes foge, né? Não obedece. Assim também nós temos que estar atentos, né? Nós temos tantas vozes no mundo, né? Tentando nos distrair, nos afastar, nos enganar, né? Mas temos a igreja. Se nós formos ver hoje de que maneira Deus nos conduz, como é que Ele exerce o seu pastoreio. Como Jesus hoje é o pastor, de que maneira Ele apacenta o rebanho, você e as minhas ovelhas. Deus nos apacenta através da sua igreja, né? Por isso nós hoje estamos aqui, deixamos nossos lares, nossas famílias e viemos para sermos apacentados, conduzidos. E apacentar também é educar, é formar na fé, né? É uma maneira de conduzir, de abrir os ouvidos, a mente e o coração para acolher aquele que de fato é o único e verdadeiro pastor, para que a gente não corra o risco de deixar que falsos pastores, né? Jesus alertou no Evangelho mesmo, dizendo, né: "Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo." No mundo nós temos muitas vozes, né? Muitas pessoas que se levantam, né? Até agora nesses dias, interessante, os bispos em assembleia reunidos em Aparecida, né? Todos os bispos do Brasil. Até um artigo que está na internet, seria bom até o pessoal da liturgia e do canto aí, mas vale para todo mundo, né? Falando sobre os riscos, os perigos de manipular a liturgia da igreja, né? Fala do personalismo litúrgico, né? Ou seja, muitos querem mudar até a liturgia da igreja, aquela criatividade litúrgica, deixando de lado a verdadeira doutrina e a verdadeira liturgia da igreja, para seguir a caprichos, egos pessoais, esvaziando, adulterando a sagrada liturgia da igreja. Me causa estranheza, às vezes,
o padre vai rezar em alguma igreja, outra igreja que não aqui, né? Aí chega lá para a missa e o pessoal, já aconteceu várias vezes, né? O pessoal do altar mesmo, padre, que preocupada, que missa que eu ia rezar. Que missa que eu vou rezar? A missa de sempre, a missa que a igreja reza há 2000 anos, não vai mudar nada, né? A missa que nós rezamos aqui hoje, aquela que o Papa reza lá no Vaticano, é a mesma. A única diferença é que lá é o Vaticano e aqui é a Nossa Senhora Consolata, né? Uma diferença de lugar, de espaço, de tamanho, mas a liturgia não muda, né? O canto de entrada não pode ser outra coisa senão o canto de entrada. O ofertório, a melodia, tudo é liturgia, é sagrada a liturgia. Não, hoje eu acho bom fazer isso, fazer aquilo, e nós decidimos que... É aqui que entra o personalismo litúrgico, né, que os papas, os bispos estão alertando, né? Ainda mais no mundo da internet, né? Quantos falsos pastores, né, que se apresentam, pessoas que nunca pisaram numa igreja, que não têm o mínimo conhecimento da igreja, que não têm vida de comunidade, porque está assim, né? Os teólogos, os papas e os padres de internet, os influenciadores, e que às vezes a gente se alimenta, bebe desta água, podemos dizer assim, não muito boa, né? Pessoas que não têm nenhum vínculo com igreja, que não sabem nem o que é vida de comunidade, né? Que tiraram da Sagrada Escritura 1 ou 2 textos, não sabem nem interpretar, mas se acham na autoridade de ser pastor para o povo, né? E de dizer como é que tem que ser a liturgia da igreja. Na liturgia da igreja, a igreja já falou há 2000 e poucos anos como é que tem que ser. Não precisamos inventar a roda, ela já foi inventada, né? Ela já existe, é só seguir, né? Então, temos que estar atentos, porque no mundo cheio de opiniões, né, a gente corre o risco também de deixar, onde cada um é dono da sua verdade, nós podemos deixar de lado a verdade, né, a verdadeira, né, para cada um seguir a sua. E por que não dizer a minha, a liturgia do fulano, a liturgia do ciclano, a liturgia do beltrano, o canto da fulana, o canto do ciclano, e a igreja, onde é que fica? E a liturgia sagrada, a sagrada liturgia da igreja, que sempre foi celebrada, desde a época de Jesus Cristo, os apóstolos até hoje. Onde ela está? Será que ela é manipulada segundo os caprichos, interesses e o ego pessoal de cada um de nós? É isso que os bispos chamam de, né? Eu não lembro a palavra agora, mas é o personalismo litúrgico, né? Onde cada um cria, inventa a sua própria liturgia, e pior, influenciado por muitos meios. Nós temos bastantes canais de evangelização que transmite a liturgia da igreja, né? Geralmente às vezes padres, pessoas que comprometidas com a igreja, que têm uma experiência de fé, que participam da igreja, da comunidade, mas também temos pessoas que não têm nenhum vínculo com nenhuma igreja, antes nem conhecem, mas também se acham no direito de querer ser o pastor das ovelhas, né? A esses, as ovelhas não deveriam escutar a voz, né? Às vezes, infelizmente, eles escutam, né? Fazem o contrário do que diz o Evangelho aqui, né? Vamos deixar que o Senhor, o bom pastor, que seja Ele que nos conduza, e Ele vai nos apacentar, Ele nos apacenta através da igreja, repito, através da Sagrada Liturgia, da Palavra de Deus, na Eucaristia, no canto, né, na música, na liturgia, em tudo. Toda a vida da igreja, a vida da comunidade. Como é importante a gente estar inserido numa comunidade. É impossível viver a fé senão na comunidade. Quando nós não sabemos ser comunidade, nós não vamos viver a fé autêntica e genuína, né? Vamos seguir os nossos interesses, os nossos caprichos, destoando completamente da Sagrada Liturgia e comprometendo seriamente até a nossa salvação.
Jesus instituiu, deixou a igreja para ser sinal e deixou a sua liturgia, a sua sagrada, santa liturgia para ser seguida, porque ela é canal, é caminho de salvação. Então vamos deixar que seja Ele, o bom pastor, né? Como diz o salmista, o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminho. Ele nos conduz com segurança, né? Não deixa nenhuma dúvida. A Ele nós podemos seguir tranquilamente, sem medo, diferente de muitos outros pastores que existem por aí. Então que o Senhor possa de fato ser o teu, o meu, o nosso pastor, e que sob o olhar do Cristo, bom pastor, nós deixemos pautar a nossa vida, toda a nossa ação missionária e litúrgica, que vale para as pastorais e movimentos também, né? Que seja a sagrada liturgia de sempre da igreja, que possa nos conduzir para as águas repousantes rumo à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor.